Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Santos, eu sou fisioterapeuta e hoje eu venho falar com vocês sobre vacina. Por causa do Covid, você deve estar vendo reacender novamente uma polêmica que é sobre a vacinação. É muito comum quando surge algo novo, algo que as pessoas não têm tanto conhecimento, uma mudança muito brusca, isso gera um sentimento de medo, um certo sentimento de receio. Isso eu acho completamente normal acontecer nas pessoas. O que não é natural são pessoas que se aproveitam dessas situações para gerar mais medo, mais pânico na população, para tirar proveito próprio, e isso atrapalha. E sem falar nas notícias falsas que nós acabamos vendo a todo momento. Eu não vou falar sobre a vacinação do Covid em específico, é um tema muito complexo, mas nós vamos falar sobre o assunto de o meu direito de querer ou não se vacinar. Antes disso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar que não é a primeira vez que o Brasil ele tem algum problema com a questão da vacinação. Em 1904, houve uma revolta que nós chamamos de Revolta da Vacina. Ela ocorreu aonde? Ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, estava tendo um surto de varíola e foi descoberto uma vacinação para a varíola na figura do Oswaldo Cruz. O governo federal, na época, ele lançou uma lei que era obrigatoriedade tomar a vacina. E quem não quisesse se vacinar, o governo entrava com os seus funcionários dentro da casa da pessoa e ela era obrigada à força a se vacinar. Isso acabou gerando a revolta da vacina. Obviamente, essa revolta ela não ocorreu somente por uma questão da vacinação. Tinha outros contextos sociais na época que isso levou a essa revolta. É meio difícil, entrando um pouco na questão do Covid, sobre a obrigatoriedade, pensar que nós estamos no século XXI, nós precisamos talvez de uma força bruta para as pessoas se vacinarem. Antes de você falar sobre a questão de você ter o direito ou não de se vacinar ou vacinar o seu filho, que é um direito de escolha, nós precisamos entender um pouco como que funciona a vacinação. Quando nós tomamos uma vacina, não necessariamente que você está 100% imune àquela doença. Essa proteção, ela varia de indivíduo para indivíduo, de organismo para organismo e de doença para doença. Por isso, para que você gere uma proteção na população, precisa que muitas pessoas se imunizem, tomem a vacinação. E além disso, algumas pessoas não podem tomar a vacina porque elas têm algum problema de saúde e isso pode gerar um certo risco para essas pessoas. E algumas pessoas estão em algumas condições, por exemplo, uma gravidez, uma amamentação, que talvez aquela vacina não pode ser aplicada naquela pessoa. Suponhamos que você tem um filho ou uma filha e ele tem um problema de saúde. Ele não pode tomar uma vacina. Ele vai para a escola. Vamos supor que na sala de aula do seu filho tenham 20 alunos, contando com ele. Seu filho ele não pode se vacinar. Os 19 alunos dessa escola, dessa sala, eles se vacinaram. Então, tem uma certa proteção, é como se fosse uma ilha que dificulta que essa doença, esse vírus, ele chegue até o seu filho que não pôde se vacinar. Agora vamos levar em consideração uma segunda hipótese. Vamos supor que dessas 20 crianças, 10, os pais eles optaram por não vacinar. Seu filho ele vai para a escola e nós sabemos que hoje nós temos uma grande circulação. Essas crianças elas circulam, então elas podem ir viajar para uma certa região onde tem um surto de uma doença, se contaminar e quando ela for para a escola, para a sala de aula, ela contaminar o seu filho que não pode se vacinar. Ou seja, isso o que nós podemos pensar? O seu filho ele pode se contaminar não porque ele teve a opção de querer ou não querer se vacinar, simplesmente ele não pôde, ele apenas se contaminou porque alguém, um pai ou uma mãe, achou que tinha o direito de não vacinar o filho e acabou levando esse vírus para você. O que eu quero que você pense? Não necessariamente que talvez seja uma obrigação, o governo precisa fazer uma lei que fale, olha, você precisa se vacinar ou você não precisa se vacinar. Você precisa entender como que se dá o processo, que não necessariamente que a sua condição de vontade ela pode ser mais superior do que uma questão de saúde pública, entende? Você já deve ter escutado sobre talvez os perigos da vacinação, que a vacinação ela traz uma doença. Onde isso começou? Isso começou em 1998 por um médico que ele lançou um artigo onde ele sugeria a associação entre autismo e sarampo. Só que
Ele não deixou claro que ele tinha uma real intenção em fabricar uma nova vacina para o sarampo. Então ele queria, de certa forma, gerar um pânico, um medo nas pessoas, dizendo que a vacinação traria um alto risco de contrair autismo. Isso já foi desmentido. Só que, infelizmente, com o avanço da internet, essas teorias ainda continuam circulando, isso vem aumentando ainda mais as pessoas que não querem se vacinar. Geralmente nós reclamamos muito do nosso país, mas nós temos que também engrandecer as coisas boas que nós fazemos, que nós temos aqui dentro do Brasil. É o caso da vacinação. O Brasil ele sempre foi uma referência mundial na cobertura de vacinação, porém nos últimos anos vem caindo. Nesse ano caiu por causa da pandemia e também começa esse movimento das pessoas não quererem se vacinar. E a tecnologia brasileira ela é compatível com países da Austrália, Canadá e Reino Unido. Nós estamos falando de países de primeiro mundo, nós temos que ter muito orgulho das coisas que são feitas no Brasil. Além disso, o Brasil ele conseguiu eliminar a poliomielite, a rubéola e o sarampo. Em 2016 ganhamos o certificado da erradicação do sarampo no nosso país, porém 2 anos depois, em 2018, nós perdemos essa certificação porque as pessoas acabaram deixando de se vacinar e nós acabamos tendo surtos de sarampo. Essas questões de medo da vacinação, de fake news, penso eu que não somente os cientistas, as pessoas dos profissionais de saúde, mas muito mais o governo, deve existir uma campanha muito mais ampla de conscientização e de explicar como que funciona a vacina por órgãos do governo. Nós antigamente tínhamos todo ano uma grande cobertura da mídia, das instituições governamentais. Eu não sei se vocês lembram, uma coisa que me deixou muito marcado foi quando eu tomei uma vez uma injeção e tinha o boneco do Zé Gotinha. Vocês devem lembrar e vocês devem saber quem é o Zé Gotinha. Então faz parte das instituições governamentais, porque eles têm o maior poder aquisitivo, de acalmar a população e explicar como essa vacinação funciona. Que antes de você ou qualquer outra pessoa dizer, olha, eu tenho o direito de não me vacinar, deve-se pensar que talvez você não se vacinar, você pode colocar em risco não somente a sua vida, a sua saúde, mas de pessoas que não podem, infelizmente, se vacinar. Tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós nos vemos em outro vídeo. Até a próxima.